Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia em 20 mistérios. Caminho do Calvário. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Contemple o quarto mistério doloroso da Bíblia do povo. Caminho do Calvário. Fruto do mistério, a paciência nas atribulações. Que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Estudos da Nova Aliança. O caminho do Calvário é a narrativa bíblica da paixão de Cristo, em que Jesus é forçado a carregar a cruz na qual será crucificado pelas ruas de Jerusalém, desde a Fortaleza Antônia até o Gólgota, ou Calvário. Jesus carregando a cruz a caminho da sua crucificação é um episódio da vida de Jesus relatado nos 4 evangelhos canônicos e um tema muito comum na arte cristã, especialmente nas 14 estações da cruz, conjuntos que atualmente se encontram em praticamente todas as igrejas católicas. Porém, o tema aparece também em outros contextos, incluindo obras singulares e ciclos da vida de Cristo ou da paixão de Cristo. Outros nomes são procissão ao Calvário e caminho do Calvário, sendo que Calvário ou Gólgota se refere ao local da crucificação fora de Jerusalém. A verdadeira rota seguida é comumente chamada de Via Dolorosa em Jerusalém, embora o caminho específico tenha variado ao longo dos séculos e continue sendo o tema de debates. Na narrativa bíblica, o episódio é mencionado sem muitos detalhes nos 4 evangelhos canônicos: Mateus capítulo 27, versículo 31 a 33, Marcos capítulo 15, versículo 20 a 22, Lucas capítulo 23, versículo 26 a 32, e João capítulo 19, versículo 16 a 18. Com exceção de João, todos incluem Simão Cirineu, que foi recrutado pelos soldados romanos para ajudar a carregar a cruz. Acadêmicos modernos, baseando-se em descrições de criminosos carregando a trave horizontal da cruz, feitas por Plauto e Plutarco,
geralmente interpretam a descrição evangélica como relatando que Jesus, e depois Simão, carregou apenas o pesado patíbulo, a trave horizontal, até um poste estipes que ficava permanentemente fincado na terra no Gólgota. Porém, na iconografia cristã de Jesus e Simão, eles aparecem geralmente carregando a cruz completa. Apenas Lucas menciona as mulheres de Jerusalém, cujo número foi depois, nas obras patrísticas e na arte cristã, expandido para incluir as Três Marias e a Virgem Maria. Este encontro é geralmente localizado nos portões da cidade, como na maioria das pinturas, que também as mostra seguindo Jesus e este virando para falar com elas. Outros episódios foram elaborados posteriormente, com o véu de Verônica aparecendo a partir do século XIII e as quedas de Cristo, eventualmente 3, aparecendo primeiro no final da Idade Média. Lucas menciona que os 2 ladrões estavam também no grupo, seguindo para o Gólgota, mas não diz se eles tiveram também que carregar suas cruzes, e embora seja fácil identificá-los, nas representações artísticas, suas cruzes são muito raramente representadas. É também importante o verso Mateus capítulo 16, versículo 24, no qual São Francisco de Assis baseou a sua primeira regra monástica de 1221. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São Francisco também costumava ser levado com uma corda à volta do pescoço, como um exercício de penitência, a corda sendo um detalhe adicionado a muitas representações de 2 passagens do Antigo Testamento. Ele foi oprimido, contudo, humilhou-se a si mesmo e não abriu a boca, como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda diante dos que a tosquiam, assim não abriu ele a boca. Isaías, capítulo 53, versículo 7. Mas eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro. Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Ambos muito citados nos comentários medievais. Na tipologia medieval, Isaac, carregando a madeira para o seu sacrifício, é o paralelo mais comum para o episódio, geralmente mostrado como uma cena complementar. A mais elaborada e tradicional referência ao episódio aparece nas chamadas Estações da Cruz, onde o evento está dividido em diversos incidentes que dão conta da maior parte das representações esculturais. 1. Pilatos condena Jesus. 2. Jesus recebe a cruz. 3. Primeira queda de Jesus. 4. Jesus encontra sua mãe. 5. Simão Cirineu carrega a cruz. 6. Santa Verônica enxuga o rosto de Jesus. 7. Segunda queda de Jesus. 8. Jesus se encontra com as filhas de Jerusalém. 9. Terceira queda de Jesus. As cenas seguintes, 10 a 14, tratam da paixão de Cristo. O episódio de Jesus levando a cruz é o 4º mistério doloroso do Santo Rosário, e o encontro com Maria é uma das 7 dores da Virgem. O caminho do Calvário ainda é reapresentado em diversas procissões anuais na Sexta-feira Santa em países católicos, alguns dos quais incluem atores representando os principais personagens e uma cruz. Na Via Dolorosa propriamente dita, este tipo de evento ocorre o ano inteiro. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 23, versículo 26 a 32. Enquanto conduziam, detiveram certo Simão de Cirene, que voltava do campo.
e impuseram-lhe a cruz para que a carregasse atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Eram conduzidos ao mesmo tempo 2 malfeitores para serem mortos com Jesus. E, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o assim chamado lugar da caveira, que em hebraico se diz Gólgota. João capítulo 19, versículo 17. Calvário ou Gólgota é a colina na qual Jesus foi crucificado e que, na época de Jesus, ficava fora da cidade de Jerusalém. O termo significa caveira, referindo-se a uma colina ou platô que contém uma pilha de crânios ou a um acidente geográfico que se assemelha a um crânio. Inscreva-se neste canal católico consagrado a Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima e assim crescer na fé que nos conduz a Deus Trino e Uno. Santa Cecília, rogai por nós.